Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Saudades. Então, eu tô montando aqui, eu montei o vídeo, né, da semana 2 aí, do PET 4, e continua trabalhando aquela parte das funções, as representações numéricas, algébrica, gráfica, tá? Então, e já vem direto nas atividades. Então, eu não vou fazer diferente não, eu vou pegar por aí, porque aí se você entender isso tá ótimo, tá? E depois a gente vai vendo o que nós podemos fazer, tudo bem? Então vamos lá. Fala assim, que um estacionamento para carros oferece duas opções de preço para seus clientes, conforme apresentado da placa abaixo. Então, estacionamento para carros. A opção A, R$ 4,00 fixos, mais R$ 2,00 por hora. E a opção B, R$ 4,00 por hora, certo? E tá lá, aproveite. Tá, aí perguntou assim, na opção A lei de formação da função F, que relaciona o valor F em reais a ser pago pelo cliente e o tempo X em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento é definido por F de X. Observe que essa lei, tá vendo? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Quando colocou assim, na opção a lei de formação da função F, que relaciona o valor F de X em reais a ser pago pelo cliente e o tempo X em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definido por F de X. Função A, o que acontece? Você colocou o seu carro lá. Se você colocou o seu carro lá, você vai pagar R$ 4,00. Se ele ficar lá menos de uma hora, você vai pegar R$ 4,00. Ele ficou lá 10 minutos, R$ 4,00. Mas passou uma hora, então quer dizer que você vai pagar R$ 4,00 mais R$ 2,00. Ficou 2 horas, então vai ser R$ 4,00 mais 2 vezes 2, 4, certo? R$ 8,00. E assim vai passando o tempo. Então qual é a função que vai ser definida? Ela vai ser definida por assim, f de x é igual a 2x, porque cada hora ela aumenta R$ 2,00 por hora. Então, por exemplo, se eu fiquei uma hora, eu vou fazer 2 vezes 1, 2, mais 4, que é o fixo, 6. Se eu ficar 5 horas, 2 vezes 5, 10, mais 4, 14 horas. Então, observe que essa lei de formação é de uma função afim, ou uma função polinomial do primeiro grau, sendo o A. Quanto vale o A? Vale 2, o número que multiplica o x. E o B é o coeficiente linear, vale 4. Nesse caso, a função, o A é 2, ela é estritamente positivo, né? Por quê? Porque o A é maior que zero. O domínio dessa função, então, é o conjunto dos números racionais positivos. Por que tem que ser positivo? Tem jeito de você falar assim, eu paguei menos tanto para ficar em tal lugar? Não, não existe o valor negativo que quando você está pagando, certo? Tá? Agora olha a opção B. Na opção B, a lei de formação da função G, que relaciona o valor Gx em reais a ser pago pelo cliente, o tempo X em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definida por G de X, R$ 4,00 por hora. Ficou uma hora, R$ 4,00. Ficou 2 horas, 4 vezes 2, 8. Ficou 3 horas, 4 vezes 3, 2. 4 horas, 4 vezes 4, 16. E por aí vai. Então, qual que é a função que vai ser definida? G de X é igual a 4x, 4 que multiplica o tempo que ele vai ficar lá. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo A igual a 4 e B igual a 0. Nesse caso, a função G é estritamente crescente. Por quê? Porque o A também é maior que 0. O seu domínio também é o conjunto dos números reais positivos e o número aqui, o B, ela é uma função linear, né? Por a lei da função, G é uma função linear e o B é igual a 0, certo? Bom, continuando, ainda na número 1, pediu aí na letra A, complete a tabela a seguir, determinando os valores y, que é igual a f de x, no caso da opção A, os valores de y igual a g de x, no caso da opção B, e os respectivos pontos de coordenadas g, f, x e x e f de x, g e g de x, dos gráficos das funções g, f e g. Em seguida, no mesmo plano abaixo, marque os pontos de coordenadas f, g, fx, x e g de x
encontrados e construa os gráficos das funções. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que fazer uma tabela dessa, né? Então você vai pôr lá, opção A, isso aqui já tem lá, essa opção A, opção B, aqui já foi dado esses valores, aqui está o x, o y, que é f de x, que é igual a 2x mais 4, os pares ordenados que você vai encontrar, o g de x, que y, que é g de x, que é igual a 4x, os pares ordenados x e g de x. Então vamos lá. Ó, os valores foram dados, 0, meio, 1, 2, 3. Então, por exemplo, f de 0, 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0, 0 mais 4, 4. Quer dizer, qual foi o par ordenado? 0 e 4. Ó, f de 1 meio, aí você vai jogar lá, 2 vezes 1 meio mais 4. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 mais 4, 5. Então, 1, x vale 1, y vale... x vale 1 meio, y vale 5. Ó, f de 1, 2 vezes 1 mais 4. 2 vezes 1, 2 mais 4, 6. Então, x vale 1, y vale 6. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. X vale 2, y vale 4. F de 3, 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. X vale 3 e y vale 10. Tudo isso aqui foi para a função f de x, que é igual a 2x mais 4, certo? Agora, opção B, né? Aí tem os mesmos valores, analisa. A função é g de x é igual a 4x. Então, primeiro é 0, g de 0, 4 vezes 0, 0. Então, x vale 0, y vale 0. 1 meio, g igual a 1 meio. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, g vale 1 meio, x vale 1 meio, y vale 2. 1. X vale 1. 4 vezes 1, 4. Então, x vale 1, y vale 4. G de 2, x vale 2. 4 vezes 2, 8. O y vale 8. 2 e 8. G3, 4 vezes 3, 12. X vale 3 e y vale 12. Então, essa é a tabela. Você tem que fazer desse jeitinho. Conta por conta. Não pode pular nada. Certo? Depois, você vai fazer o gráfico. Olha aí, você vai marcar, então... Bom, olha, o gráfico você pode fazer desse jeito aqui, né? Coloca de 0 até, ó, marca aqui o 0 até o 5, depois do 0 até o 12, aqui os valores em reais. Então, se você pega, por exemplo, o f de x, olha lá, quando valia 0, o x vale 0 e o y vale 4. O x vale 1 meio, o y vale 5. O x vale 1, o y vale 6. O x vale 2, o y vale 8. O x vale 3, o y vale 10, certo? Depois você pegou o g de x, o x vale 0, o y vale 0. O x vale meio, o y vale 2. O x vale 1, o y vale 4. O x vale 2, o y vale... Peraí que eu tô perdido aqui. Eu tô no g de x, né? O x vale 1, o y vale 6. É isso mesmo. Depois aqui, ó. O g de x, o x vale 2, o y vale 8. Certo? Montou o gráfico, traça as retas desse jeitinho aí, tá entendido? Bom, depois vamos mais. Então, analise os gráficos. Fala assim, se um cliente for utilizar o estabelecimento por um período inferior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele pagar? A opção A ou a opção B? Então, nas duas opções, o valor a ser pago vai ser o mesmo, porque será inferior a 2 horas, certo? Porque na opção A é R$4 mais R$2 por hora, certo? E a outra é R$4 por hora. Se é inferior a 2 horas, então vai dar o mesmo resultado. Agora, se o cliente for utilizar esse estacionamento por um período superior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa? A A ou a B? Aí, nesse caso, a opção mais vantajosa é a A. Porque se você compara aqui, olha, 2 horas. Quanto que era aqui no f de x? 2 horas, ele pagou quanto? R$6. 2 horas, aqui ele vai pagar quanto? R$8, certo? Então, ó, o g de x é R$2, tá vendo? E o f de x, as 2 horas dele, ele, né? Certo? Agora, perguntou o seguinte, se o cliente for usar esse estabelecimento por 2 horas, qual é a opção mais vantajosa? Então, por 2 horas, a mais vantajosa é a opção B, porque sai mais barato para ele na opção B. Tá certo até aqui? Bom, continuando. Então, com isso, eu espero ter ajudado vocês a resolver as atividades, ter entendido
as questões, e qualquer dúvida, eu peço para você assistir ao vídeo, ver se entendeu ou não. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Eu estou aqui para te ajudar, e faça as atividades da melhor maneira possível. Beijo, tchau, fiquem com Deus.